Seja muito bem-vindo, professor Marcelo. Vamos falar hoje continuar nossa microbiologia básica. Vou convidar você hoje para nós conversarmos sobre envoltório bacterianos. Vamos falar hoje sobre parede celular, vamos comparar as diferenças entre uma bactéria gram-positiva e uma gram-negativa, vamos falar de outros envoltórios bacterianos, como as micobactérias que apresentam uma micomembrana, vamos falar das características estruturais, né, e macrobiológicas dessas estruturas. E no final vamos falar um pouquinho, né, sobre outras estruturas que estão associadas à parede, como o pílis, os flagelos, e como algumas bactérias, poucos gêneros bacterianos podem expor o lar, tudo bem? Professor Marcelo, eu vou ser o condutor de você nesse mundo de aprendizagem da microbiologia, tudo bem? Quando a gente fala de envoltório bacteriano, a gente está falando de um conjunto de membranas e várias macromoléculas que limitam a célula bacteriana. As células bacterianas, elas não têm, né, citoesqueleto, então elas usam várias proteínas para manter as suas formas características, e a parede celular, né, esse envoltório bacteriano, também vai ser uma estrutura que vai ajudar a bactéria a manter uma forma e vai deixá-la mais resistente ao ambiente, principalmente a entrada de água, né, a saída de substâncias e a própria pressão que mantém uma célula tão pequena com tantos componentes dentro causaria e estourariam a minha célula. Nós falamos que as bactérias, né, 95% delas, lembrando, algumas não vão ter parede celular, um número muito pequeno que a precisam, né? Essas gostam de ficar dentro de outras células como parasitas intracelulares obrigatórios. As células, as bactérias vão ter uma membrana plasmática, de característica feita de fosfolipídios. Essa bicamada fosfolipídica, né, vai apresentar ali na membrana proteínas, algumas enzimas responsáveis pela geração de energia, potencial de membrana. Eu vou ter proteínas de transporte para entrada de substâncias. Eu vou ter alguns transportadores responsáveis por exportar alguns metabólitos para fora da célula bacteriana. Aquelas que têm parede celular vão apresentar nessa parede celular, né, o peptídeo glicano. Lembrado que 90% das bactérias vão ter parede celular, né? Então, a grande maioria. Elas vão apresentar um peptídeo glicano, que é um conjunto de açúcares ligados, né? Reforçando as estruturas. Algumas delas vão ter, né, nesse peptídeo glicano, essa parede celular, vão ter algumas proteínas. No caso das gram-positivas, nós ainda vamos ter ácidos teicoicos e ácidos lipoteicoicos. Então, isso são dois componentes exclusivos de bactérias gram-positivas, tudo bem? Bactérias gram-negativas não têm ácido teicoico e nem ácido lipoteicoico. As bactérias gram-negativas, elas vão apresentar uma membrana, né, lipoproteica, então elas vão ter mais lipídios ainda, numa segunda membrana que nós vamos chamar de membrana externa. Então, a membrana externa dos gram-negativos, não vai existir essa estrutura em gram-positivos, ela vai ser formada de fosfolipídios, proteínas e LPS, lipopolissacarídeos, tá? Que a gente vai ver mais em detalhes com o avançar da nossa aula, tudo bem? Quando a gente olha a membrana plasmática de uma bactéria, ela vai apresentar características semelhantes às membranas plasmáticas que nós temos na nossa célula. Ela é uma camada delgada, né, feita de uma bicamada fosfolipídica. Ela obedece ao sistema, né, ao modelo do mosaico fluido. Então, eu tenho um movimento nessa membrana. Ela não é uma membrana rígida, né? Ela é vital para a célula porque ela garante a integridade da célula e ela vai ser o meio, né, a interface entre o meio interno de uma bactéria com o meio externo. Ela também vai apresentar permeabilidade seletiva, ela vai deixar algumas substâncias entrarem dentro da bactéria e algumas substâncias ela não vai deixar entrar, assim como ela vai deixar algumas moléculas no interior da bactéria, algumas ela vai permitir que saiam da bactéria e algumas ela não vai permitir. E ela vai ser uma camada bifosfolipídica. Uma coisa importante de bactérias é que bactérias não têm colesterol nas membranas, tá? Colesterol é uma coisa exclusiva de
animais. Então, a nossa célula tem colesterol, junto com a camada fosfolipídica. Nas bactérias, nós não encontramos, né, colesterol nessas membranas. Tudo bem? Já que eu tenho um ambiente fechado, é claro que nas bactérias, assim como nas células nossas, nas células eucarióticas, eu vou ter que ter transporte, né, entre o meio externo e o meio interno. E para isso, as bactérias também vão ter transportadores que vão estar incluídos, né? Vão estar proteínas que vão estar, né, embebidas na membranas, inseridas nessa membranas, e elas vão permitir a passagem de íons, de moléculas como açúcar, de águas através das aquaporinas e outras moléculas específicas através de transportadores específicos. Tudo bem? Nós também temos o mesmo conceito, né, de uniporter, symporter e antiporter. Então, eu tenho lá né, canais que permitem a passagem do soluto, né, da minha substância num único sentido, pode ser para dentro ou para fora da célula. Eu tenho symporters que carregam duas substâncias ao mesmo tempo na mesma direção, e eu tenho os antiporters que carregam duas substâncias em sentidos opostos. Quando eles colocam uma substância para dentro da célula, eles expulsam outra do interior da célula. Nós temos também, né, aqui a mesma ideia, né, transportadores que não usam, né, que tem o transporte passivo, sem gasto de energia, assim como eu tenho algumas transportadores onde eu preciso de energia, né, seja da força protomotriz, né, movimento de íons, ou através da quebra do ATP para ter energia para esse transporte. Então, nesse sentido, as bactérias apresentam as mesmas funções de membrana que nós, tudo bem? Lembrando que elas têm as suas características, como, por exemplo, a ausência de colesterol na membrana das bactérias. Quando a gente olha essa parede celular, né, que a gente vai agora olhar um nível acima, né, lembrando que 90 a 95% dessas bactérias apresentam uma membrana, nós vemos uma estrutura que vai ser responsável, né, por reforçar a estrutura celular, impedindo que essa célula se rompa. Então, a parede celular, ela além de ser um ambiente que evita a entrada de substâncias indesejáveis dentro da célula, ela também impede que essa célula se rompa com facilidade quando essa célula está exposta ao ambiente. E aí nós temos dois tipos de parede, né? Na verdade, três, que a gente vai destacar aqui, que é as bactérias gram-negativas, as bactérias gram-positivas e as micobactérias, tudo bem? Que nós vemos nas bactérias gram-negativas? Nós vemos uma membrana plasmática, uma fina camada de peptídeo glicano, que são uma associação de açúcares. Eu vou explicar mais para frente do que é feito um peptídeo glicano com mais detalhes. Mas o importante da bactéria gram-negativa é eu tenho a membrana da bactéria, então aqui é a parte de fora da bactéria. Antes de sair da bactéria, eu tenho uma fina camada de peptídeo glicano. Então, o peptídeo glicano de bactérias gram-negativas, ele é fino. Esse espaço entre as duas membranas a gente chama de periplasma. Aqui eu vou ter uma série de proteínas, né, nessa região, responsáveis por diferentes funções, como degradar alguns antibióticos, por exemplo. E depois eu tenho uma membrana externa, uma membrana feita de lipopolissacarídeos, LPS, lipídios e proteínas de membrana externa que vão permitir a entrada de algumas substâncias na célula. Então, a bactéria gram-negativa apresenta membrana plasmática, um peptídeo, uma fina camada de peptídeo glicano, então são poucas repetições de peptídeo glicano, e uma membrana externa de característica lipídica e com lipopolissacarídeos, com alguns açúcares nela, além de proteínas. Já as membranas das bactérias gram-positivas, eu tenho a membrana interna, né? A membrana celular. Depois a gente tem uma grossa camada de peptídeo glicano. Eu tenho várias e várias camadas de peptídeo glicano. Então, o peptídeo glicano nas gram-positivas, ele é grosso. Ele é formado por várias e várias camadas, tudo bem? Eles também são associações de açúcares, mas aí eu tenho várias e várias camadas de açúcar sustentando esse monte de parede, né? Pensa que você está subindo uma parede. Se eu ficar colocando tijolo, tijolo, tijolo e não fizer uma armação para prender esses tijolos, a minha parede cai. Por este motivo,
As bactérias gram-positivas vão apresentar um ácido lipoteicoico, que são ácidos que se ligam na membrana plasmática, e eles fazem uma estrutura que ajuda a estabilizar o peptidoglicano. E eu tenho ácidos teicoicos, que são esses ácidos lipídicos um pouquinho menores, em que eles não se ligam diretamente à membrana plasmática. Para que servem esses ácidos lipoteicoicos e ácidos teicoicos? Eles ajudam a bactéria a manter estável essas várias e várias camadas de peptídeo-glicano que eu tenho. Então, lembrando, na gram-negativa, o peptídeo-glicano é pequeno, são poucas camadas. Fora eu tenho uma membrana externa. Membrana externa é uma coisa exclusiva de gram-negativas. Proteína gram Bactéria gram-positiva, tenho muitas camadas de peptídeo-glicano e eu tenho alguns ácidos para deixar essas várias camadas mais estáveis. E a gente pode destacar também as paredes de uma Mycobacterium. Uma Mycobactéria é um gênero, né? Aqui está incluído a Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, o Mycobacterium leprium, que causa lepre, né? O que que essa bactéria tem de diferente? Ela tem uma membrana plasmática, como qualquer célula, né? Fosfolipídica também. Ela vai ter uma pequena camada de peptídeo-glicano, né? Muito similar às gram-negativas. Só que daí ela preferiu ter uma outra série de açúcares chamados arabinogalactanas. Então, são açúcares modificados. Esses açúcares ligam-se na ponta deles uma série de ácidos micólicos. São lipídios de característica ácida, né? Que são extremamente hidrofóbicos. E eles tornam esse ambiente da minha micobactéria, a membrana dela, extremamente hidrofóbica. Então, pouquíssimas substâncias conseguem passar por essa parede. Por isso que a maioria dos antibióticos não funcionam contra as bactérias, contra micobactérias, como por exemplo da tuberculose. Para tratar a tuberculose, hoje em dia a gente tem 4 medicamentos principais, né? O tratamento é feito durante 6 meses, com etambutol, rifampicina, isoniazida, etambutol, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, tudo bem? Porque os outros medicamentos, em geral, eles não conseguem passar essa micomembrana, né? Feita de uma camada fina de peptídeo-glicano, arabinogalactanas, lipoarabinomananas, né? São açúcares modificados, ramificados, ácidos micólicos, característica bastante hidrofóbica, são derivados de lipídios, né? E na parte externa eu ainda tenho alguns glicolipídios associados, tudo bem? Então, essas são as 3 principais paredes celulares que a gente encontra. Gram-negativas, vou repetir, membrana celular, pouco peptídeo-glicano, uma fina camada, membrana externa de característica lipídica. Tem LPS e tem porinas na membrana externa. Bactéria gram-positiva, membrana citoplasmática, uma camada grossa de peptídeo-glicano, muito peptídeo-glicano, ácidos teicoicos e lipoteicoicos estruturando essa parede celular. E as micobactérias, membrana citoplasmática, uma fina camada de peptídeo-glicano e aqui açúcares modificados, açúcares ramificados, arabinogalactanas, lipoarabinomananas, e uma riqueza de ácidos micólicos no exterior, né? São lipídios de característica ácida que tornam essa parede ainda mais hidrofóbica, tudo bem? E o peptídeo glicano? O que que é essa estrutura que parece ser tão importante para paredes, já que ela está aí presente, né, em mais de 95% das bactérias? Ela é a associação de 2 açúcares, o NAG e o NAN. O NAG vem do N-acetilglicosamina e o NAN vem de ácido N-acetilmurâmico, certo? Basicamente são 2 açúcares ligados entre si através de ligações glicosídicas. Então, eu sempre tenho esses açúcares o par. Eu tenho um par de NAG e um par de NAN. NAG, NAN, NAG, NAN. Então, vou colocando NAG, NAN, um do lado do outro para formar uma camada de peptídeo-glicano. Para ligar um açúcar no outro, nós fazemos uma ligação do tipo glicosídica. No nenhuma das extremidades do NAN, então ainda no NAN, nós apresentamos 4 aminoácidos ligados em sequência. Então, ao NAN,
a gente tem a adição em uma das extremidades de alaninas, ácidos glutâmicos e lisinas ou ácido diaminolipimilêmico, né? O DAP. São alguns aminoácidos. E para que esses aminoácidos são importantes? Quando eu quiser ligar uma camada de peptídeo glicano no outro, eu ligo um NAN com outro NAN através dos aminoácidos. Então, para fazer a ligação de uma camada de peptídeo glicano, eu ligo um peptídeo glicano ao lado do outro, através de ligações glicosídicas. Quando eu quiser ligar uma camada na outra, eu uso os aminoácidos dos dois NANs, né? Eu pego o NAN de cima e o NAN de baixo e faço uma ligação peptídica entre esses quatro aminoácidos que eles apresentam, tudo bem? Lembrando, a gente usa a quantidade desse peptídeo glicano, né? Ou que também é chamado de mureína, para separar dois grandes grupos. As bactérias gram-positivas, que apresentam muitas camadas de peptídeo glicano, e as gram-negativas, que apresentam uma fina camada de peptídeo glicano. Tudo bem? Quem faz esse peptídeo glicano são enzimas, né? Eu tenho uma série de enzimas dentro da bactéria que produzem os açúcares de maneira separada, né? A gente chama essas proteínas de elas nascem do metabolismo e depois esses bloquinhos, né, para o NAN, né, eles começam a adicionar os aminoácidos na minha lateral. Então, ele vai adicionando os aminoácidos, né, 5 aminoácidos, na lateral, né, numa das extremidades do meu NAN. Tudo bem? É, essas proteínas são chamadas proteínas Moore e elas têm despertado bastante interesse, né, no estudo dela e no desenvolvimento de novos fármacos. Uma vez que eu criei lá o NAN, eu ligo um NAG no NAN, na parte de dentro da bactéria, e depois a bactéria tem uma proteína que manda esses dois bloquinhos para o lado de fora. Nesses dois bloquinhos vão vir algumas enzimas chamadas PBP, que vão linkar cada dois bloquinhos entre si para formar uma camada, e as mesmas PBPs que a gente vai chamar de transpeptidases, elas vão fazer a ligação de um bloquinho em outro, fazendo a ligação entre os aminoácidos de um NAN com os aminoácidos de outro NAN da outra camada. Então, com isso, eu vou ligando uma camada na outra do NAN, quantas camadas eu precisar. Se for gram-negativa, poucas camadas. Se for gram-positiva, várias e várias camadas de peptídeo glicano. Tudo bem? Lembrando, nas bactérias gram-positivas, eu tenho muito peptídeo glicano, é uma camada grossa, né, delgada. Eu tenho os ácidos teicoicos e lipoteicoicos ajudando a estruturar. Na membrana plasmática, a gente tem algumas proteínas formando, né, fazendo as suas funções. O que muda no peptídeo glicano de uma bactéria gram-positiva? Além de serem várias camadas, quando a gente liga um NAN no outro, então o NAN dessa camada com o NAN da próxima, o NAN dessa camada com o NAN da próxima, nós utilizamos aqui 5 glicinas, que a gente chama de pontes interpeptídicas. Quando a gente liga esses aminoácidos, né, esses 4 aminoácidos aqui da cadeia lateral, com mais 5 aminoácidos glicinas fazendo uma ponte, esse peptídeo glicano fica ainda mais resistente. E para uma bactéria que tem tantas camadas de peptídeo glicano e não tem membrana externa, essa resistência faz toda a diferença. Então, essa é a única diferença que a gente vê entre o peptídeo glicano de gram-positivas e gram-negativas. A quantidade de camadas nas gram-positivas é maior, e quando eu ligo os aminoácidos de um NAN com outro NAN de outra camada, nós utilizamos 5 glicinas, 5 aminoácidos glicínicas um no outro. Lembrando, quando a gente liga camadas com camadas, ligação peptídica. Quem faz são as transpeptidases. Por que elas são importantes? As transpeptidases são alvos de alguns medicamentos antibióticos, como, por exemplo, as penicilinas, tudo bem? Quando a gente liga um açúcar com outro na mesma linha, a gente faz ligação glicosídica, tudo bem? Quem faz são as transglicosilases.
E a parede celular de uma bactéria gram-negativa. Eu vou ter lá a minha membrana plasmática, né, na minha membrana interna. Eu tenho um espaço até a membrana externa. Esse espaço a gente chama de periplasma. Aqui vão ficar algumas substâncias dissolvidas, algumas proteínas, algumas enzimas. E nesse espaço eu vou ter uma camada fininha de peptídeo glicano. Vou ter duas, três, quatro camadas em geral, no máximo, tudo bem? E aí eu tenho a minha membrana externa. Essa membrana externa é formada de lipídios, como a membrana interna, mas eu tenho uma camada de lipopolissacarídeos, são açúcares ligados a lipídios. E eu tenho também na membrana externa proteínas de membrana externa, as porinas, que vão deixar as substâncias passar por essas camadas tão complexas. Tudo bem? O LPS, que é esse lipopolissacarídeo, ele é formado por um lipídio A, então ele tem uma parte de lipídio que fica cravada na membrana externa, né, na folha externa. Ele vai ter um meio que a gente chama de policarsacarídeo cerne, que ele é igual nos gêneros bacterianos, eles não diferenciam. E eu vou ter o antígeno O. O que é o antígeno O? É a ponta do LPS. Aqui vai variar quais são os açúcares e a quantidade de açúcares de espécie para espécie. Então, o antígeno O de uma Escherichia coli não é igual ao antígeno O de uma Klebsiella, que é diferente do antígeno O de uma Pseudomonas, que é diferente do antígeno O de uma Serrácea. Até aqui é igual para todo mundo. Uma parte de lipídio, uma parte que é o polissacarídeo O que muda é a ponta da meu LPS, em que a bactéria escolhe quais são os açúcares que ela vai pôr e quantos açúcares ela vai pôr. Ela pode colocar 40 repetições, 10 repetições, ela pode variar. Uma coisa interessante é que o lipídio A, ele é muito imunogênico. Ele causa respostas inflamatórias no nosso corpo muito grandes. Por isso que quando a gente tem uma infecção por bactérias gram-negativas, dependendo da bactéria e o sítio da infecção, nós não podemos matar a bactéria todas de uma vez no paciente. Nós temos que diminuir a carga de bactérias para que o organismo possa combater a bactéria. Por quê? Se eu matar milhares de bactérias de uma vez, esse lipídio A cai todo na corrente do meu paciente e causa um choque que pode ser fatal para o meu paciente, tá? Então, o lipídio A, ele é extremamente inflamatório, tudo bem? Esse LPS, nós podemos, né, fazer o que a gente chama de sorotipar ele, né? Nós sorotipamos as bactérias. Então, a gente consegue, através de sorinhos, identificar quais são os açúcares que aquela bactéria tem no antígeno O. Lembrando, o LPS é exclusivo de bactérias gram-negativas. A gente chama de antígeno O e eu tenho uma série de sorinhos. Então, eu testo lá o sorinho 55, o sorinho 1, o sorinho 10, o sorinho 20. Geralmente, o antígeno O vai de 1 a 173 comercialmente disponíveis. E aí, dependendo de quando a gente tiver essa aglutinação, a gente fala que aquela bactéria tem um antígeno O1, o O20, o O30. A gente usa muito no laboratório clínico para sorotipar E. coli, Shigella, Salmonella e Yersinia para estudos epidemiológicos, tudo bem? E as porinas? O que são essas proteínas na membrana externa? Elas são proteínas com a forma de um barril, né? De um barril beta, onde elas permitem a entrada ou saída de substâncias. É interessante porque algumas bactérias modificam essas porinas e elas impedem que os antibióticos entrem dentro da célula. O que elas alteram? Às vezes elas diminuem o número dessas porinas na membrana, elas sobrevivem com menos nutrientes, mas pelo menos o antibiótico não entra. Elas podem mudar o tamanho do poro, né? Como isso aqui é feito de proteínas, as cadeias laterais dos aminoácidos ficam expostas para o interior do tubo. E aí, se ela muda aqui, era um aminoácido pequeno, ela coloca um aminoácido de cadeia longa, essa cadeia começa a diminuir a passagem aqui de substâncias. Alguns deles mudam de carga, né? Eu tenho ali aminoácidos que têm carga, e aí eu tenho lá porinas que são positivas, deixam só entrar, passar substâncias negativas. Porinas que são negativas só deixam passar proteínas, substâncias positivas.
elas mudam alguns aminoácidos e mudam a carga e com isso a seletividade. O poro era negativo, né? Passa a ter carga mais positiva, e aí o que era positivo que passava é repelido. Então, elas modificam essas porinas como uma das formas de resistência a medicamentos. É muito interessante isso. É um ponto da microbiologia que me deixa muito interessado, né? E as micobactérias? As micobactérias, elas têm uma camada, né? Elas têm uma parede diferente, que a gente fala que elas resistem à lavagem com álcool ácido, né? Quando a gente lava elas com determinado corante e álcool ácido, esse álcool ácido não consegue tirar essa camada delas de tão resistente que ele é. Como que é mesmo uma parede de uma micobactéria? A gente tem a membrana plasmática, né? Um periplasma, uma camada fina de peptídeo glicano, e aqui a gente tem arabinogalactanas, que são açúcares ramificados, lipoarabinogalactanas, que são açúcares ramificados também, mas que estão grudados na membrana plasmática, e acima desses arabinogalactanas, eu tenho uma coleção de ácidos micólicos, que são derivados de lipídio com característica alta, né? Altamente hidrofóbicos. São ácidos hidrofóbicos. Então, isso torna essa micomembrana extremamente hidrofóbica e difícil de ser atravessada por várias substâncias. Por isso que muitas substâncias medicamentosas não entram dentro das micobactérias. Tudo bem? Algumas bactérias, elas apresentam flagelos que vão ajudá-las a fazer a locomoção. Elas podem se locomover no meio ambiente onde elas estão, seja um meio de cultura, seja no interior do paciente, seja numa lagoa. Esse flagelo, ele é feito de proteínas, ela parece um sistema de rotação, onde essa proteína do flagelo vai rodando e vai direcionando. Eu tenho bactérias que têm muitos flagelos ao longo do corpo, a gente chama de peritríquios, flagelos únicos numa das extremidades, que a gente chama polar. Quando eles têm numa extremidade mais de um, a gente fala que eles são lofotríquios. E eu tenho aquelas bactérias que têm flagelos lofotríquicos, tem nas duas extremidades da bactéria. Tudo bem? É interessante que essas bactérias, elas trazem quimiotaxia e fototaxia, algumas delas, ou seja, elas conseguem identificar o lugar do ambiente onde elas estão, se tem uma substância que é tóxica para elas, ou se ali está com pouco alimento, e elas podem locomover-se para as regiões de maior quantidade de alimento, maior quantidade de alimentos, elas podem sair de uma região que tem alguma coisa tóxica para uma região com menos substâncias tóxicas. Então, elas sentem, né? Elas têm a quimiotaxia que direciona o movimento para elas aonde elas querem se locomover. Esse movimento de natação, né, de movimento da célula bacteriana individual, a gente chama de swimming. Existe uma bactéria chamada Proteus, ela é rica em flagelos, né? Em que ela faz um fenômeno, ela é rica de flagelos e pili, que ela faz um movimento comunitário, a gente chama de swarm. Quando elas caem numa superfície dura, né, numa superfície sólida, mais de uma bactéria, elas andam juntas em direção das extremidades. Isso a gente chama de swarm. Então aqui a gente vê um Proteus no agar-sangue fazendo swarm. Eu coloquei ele no meio dessa plaquinha e as bactérias em conjunto começaram a andar nesse meio sólido para as extremidades. E a gente vê essas ondas formando pelo movimento da bactéria. Isso é bem característico de Proteus e ajuda a gente a identificar essa bactéria no laboratório. As bactérias que têm forma cilíndrica, né, forma espiralada, as espiroquetas, né, é, as espiroquetas, por exemplo, elas apresentam dentro da sua estrutura o que a gente chama de filamento axial. Então, elas têm lá uma parede celular, e em volta dessa parede é como se elas tivessem um- uma cordinha de varal, né? Até me fugiu o nome agora. É,
aqueles cabos de aço que a gente usa para fazer farol, né? É como se a gente tivesse enrolado esse filamento axial ao longo da bactéria e ele faz com que essa célula se torça no próprio eixo. Então, é esse filamento axial que mantém, né, as bactérias, as espiroquetas nesse formato de saca-rolha. E eles também contraem, esses filamentos, eles contraem e dilatam, permitindo que ela faça o movimento rotatório delas, que em vez de ser por flagelos, vai ser um movimento em espiral, né, de contração até o lugar onde elas querem estar. Aqui, por exemplo, é uma microfotografia de uma leptospira, né? Aqui a gente tem o filamento axial enrolando-se, né, nessa bactéria e promovendo esse formato de saca-rolha dela e o movimento dela. Tudo bem? Algumas bactérias, elas podem produzir fímbrias, né, que são filamentos de proteínas, né? Elas são menores que os flagelos e maiores, e a principal função das fímbrias é elas se aderirem em superfícies. Então ela tem lá a parede da minha bexiga, né, onde o movimento urinário faria com que eu esvaziasse essa bactéria, que eu colocasse ela para fora lá da minha uretra. Elas usam esse pile, se ligam lá nas células da uretra ou da bexiga e aí elas conseguem colonizar e até infeccionar aquela região. Então, as fímbrias têm função de adesão, né? Ela é considerada um fator de virulência. O pili, ele já é um filamento também de uma proteína, ele é mais longo que as fímbrias, as bactérias têm poucas cópias do pili, os pilis ajudam elas também a aderir na superfície, mas tem pilis especiais que permitem que uma bactéria interaja com a outra e que elas troquem material genético. Nós chamamos de pilissexual, porque elas podem trocar material genético, por exemplo, plasmídeos através desses pilis, tudo bem? Também é considerado um fator de virulência em algumas bactérias. Algumas bactérias apresentam em volta de si uma cápsula bacteriana e algumas têm um glicocálice. O glicocálice são polímeros de açúcares, né? Mas eles são mais soltos, eles geralmente formam uma camada mais viscosa e eles estão ligados frouxamente à bactéria. Eles fazem facilmente eles se soltam da bactéria. As cápsulas, elas estão depois da parede celular, elas são açúcares mais organizados, né? Eu tenho uma quantidade de organização dos açúcares maior. Elas estão, em geral, mais presos a essa bactéria do que o glicocálice, e eles conferem à bactéria resistência dentro do hospedeiro. O hospedeiro não consegue fagocitar essas bactérias com cápsula de maneira eficiente. Elas também impedem que algumas substâncias entrem no interior da bactéria, protegendo elas. Então, cápsulas também são consideradas fatores de resistência e de virulência para as bactérias. Para terminar nossa aula hoje sobre o envoltório bacteriano, né? Aprendemos bastante, aprendemos as diferenças entre uma gram-positiva, falamos da importância do peptídeo glicano. Eu queria falar de esporulação em bactérias, né? Para a verdade, pouquíssimos gêneros bacterianos, poucas bactérias esporulam. Esporulação é uma coisa exclusiva de alguns bacilos gram-positivos e não são todos bacilos gram-positivos que esporulam. Então, gram-negativas não esporulam, micobactérias têm uma capacidade de esporulação que não é conhecida. Sabe-se que Mycobacterium marinum não é a única micobactéria que esporula, né? É, as pouquíssimos gêneros de gram-positivas, alguns bacilos e alguns clostridiums, eles têm a capacidade de esporulação. Então, são pouquíssimas e pouquíssimas espécies, todas bacilos gram-positivos, tudo bem? O que que acontece? A célula no estado normal dela, a gente chama de ciclo vegetativo. Ela vai, cresce, cria cópias dela, mantém o metabolismo dela. Quando ela se sente num ambiente inóspito, está acabando nutrientes ou ela está sendo atacada por um agente tóxico, elas podem, algumas pouquíssimas bactérias, criar esporos. O que que é o esporo? Elas começam a. Elas jogam o material genético delas para um canto da célula, com algumas reservas de nutrientes e algumas proteínas específicas. Elas produzem um septo que separa do resto da célula, e esta região onde está o material genético, elas começam a produzir o que a gente chama de ácido dipicolínico. Esse ácido ele vai formando uma
uma bolinha, né, uma esfera extremamente resistente e impermeável, que vai manter esse material genético a salvo. Aí, conforme ela vai depositando mais e mais camadas desse material, né, formando uma capa, a célula é deixada para trás, né, as casca vazia, e esse esporo fica solto no ambiente. O interessante é que esse esporo, ele pode viver milhares e milhares de anos nessa forma, com o material genético da bactéria intacto. Um belo dia, esse esporo cai dentro de um ambiente melhor, né? Ele sente essa melhoria do ambiente e a partir daqui a bactéria pode voltar para o seu estado vegetativo. Ela volta a fazer as estruturas normais de uma bactéria. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma célula vegetativa, ela começa a produzir os esporos e ela libera esse esporo para o ambiente, em geração em regiões em que ela está estressada, que está faltando alimento, né? Em que ela está suscetível à radiação, a alguns agentes químicos. De novo, pouquíssimos gêneros bacterianos esporulam, tudo bem? Em geral, né? Os pouquíssimos que esporulam são bacilos gram-positivos, tudo bem? Então, aqui foi o professor Marcelo. Espero que você tenha aprendido um pouquinho aí sobre as nossas envoltórios bacterianos. Espero vocês na próxima aula para a gente falar mais de microbiologia básica. Sucesso para vocês!